Olá, meus amigos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje vamos falar de um assunto muito importante que fala sobre a origem do mal, né? Jesus e a restauração do bem, que tem como título A Origem do Mal. Anteriormente a gente falou sobre o amor divino, que também foi um assunto bastante importante. Descobrimos que a maior prova do amor de Deus já demonstrada para o ser humano é a morte, é o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Ali a gente vê de forma muito clara o quanto Deus nos ama e o quanto somos importantes para o nosso eterno e soberano Deus, não é? Hoje nós vamos entrar num assunto bastante importante também, que fala sobre a origem do mal. Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Eu convido você a orar comigo nesse momento, para que o Espírito Santo possa nos usar e nos capacitar, tá bom? Então, vamos orar juntos? Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Peço, Senhor, que abençoe esse homem, essa mulher que me acompanha, que ora comigo. Toma-os em Teus braços de amor. Ilumina a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar com uma pergunta e vamos procurar a resposta dela na Bíblia, tá bom? Onde o mal começou? Essa seria uma pergunta que deixa muitos assim perplexos, atônitos, sem saber o que fazer, porque hoje nós vivemos num mundo onde a violência, o mal, onde tantas coisas ruins parecem sobressair as coisas boas, né? Mas olha, Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus justo. O mal não está com Deus. Então, se Deus não é culpado pelo mal que hoje acontece na face da terra, quem é? Essa é a pergunta que nós vamos responder na Bíblia, tá bom? Onde o mal começou? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e a gente vai ler aqui o versículo 7, do 7 ao 9, tá bom? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9, diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, nessa primeira leitura que fizemos aqui, para responder a pergunta de onde o mal começou, nós já obtemos a resposta de cara. O mal começou no céu, lá no céu. Não que o céu, o ambiente de paz, forneceu o mal, pelo contrário. É que o anjo chamado Lúcifer, que hoje já não tem mais o nome de Lúcifer e também não é digno de ser chamado Lúcifer, mas se chama Satanás, o mal começou no coração desse anjo que chamava Lúcifer. Lá no íntimo do seu coração começou essa maldade que hoje chamamos de pecado, tá bom? Então vamos aqui para mais uma outra pergunta importante. Quem originou o pecado, né? Quem originou o pecado? Em outras palavras, quem é o pai do pecado? Quem trouxe o pecado para o mundo, essa maldade que hoje está no mundo aí, que nos deixa assim de cabelos em pé, essa maldade que acontece com pessoas inocentes e etc. Quem está por trás dessa maldade aí? Quem está por trás do pecado? Quem é o pai do pecado? Vamos ver isso aqui? Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia novamente no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15, tá bom? Diz assim, ó: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci.
Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Olha o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, olha só, você percebe algo aqui interessante. Primeiro, podemos notar algo que Satanás, ele era um querubim da guarda ungido. Estava no céu ali com Deus e com os anjos. Mas aqui diz, no finalzinho do versículo 15, que ele começou a ter iniquidade em si. Ou seja, o pecado surgiu no coração daquele anjo chamado Lúcifer. E isso nos leva a entender uma coisa, que os anjos eles eram livres para escolher. Eles tinham o direito de escolher adorar a Deus ou não adorar a Deus. Assim como eu e você temos também o direito de permanecer na presença de Deus, estudar a Bíblia ou não. Então, Lúcifer, ele usou o seu livre-arbítrio de forma errada, de forma errônea. E por isso que ele permitiu que em seu coração surgisse o pecado, a iniquidade. E a rebelião teve como base o surgimento do pecado no coração dele. Ele começou a nutrir em seu coração coisas como o pecado. E do pecado veio a cobiça, veio a inveja. Ele começou a sentir inveja de Deus, queria ser adorado no lugar de Deus. Ele não mais queria adorar a Deus ou respeitá-lo como deveria fazer, mas ele queria todos os privilégios de adoração que Deus tinha, ele queria para ele. E essa foi a causa da rebelião no céu. O céu não poderia mais conter um anjo rebelde dessa maneira. Ele enganou também outros anjos, como diz Apocalipse 12, capítulo 11 também fala. Enganou outros anjos. E a terça parte dos anjos de Deus foi expulso do céu juntamente com o inimigo, juntamente com Satanás. Então, já temos aqui a resposta para a segunda pergunta. Quem originou o pecado? O próprio Satanás é o originador do pecado. E isso nos leva a entender e isso clareia a nossa mente quando olhamos para o mundo e vemos tanta maldade, tantas pessoas sofrendo injustamente. E aí a gente vê que por trás dessa maldade que hoje está vindo sobre o ser humano, tem Satanás também como base. Ou seja, de tudo que acontece hoje de mal, tem o dedo do inimigo no meio. E isso também não podemos deixar de falar, que os próprios seres humanos hoje, infelizmente, por estar tão distante de Deus, acabam colaborando com as estratégias que o inimigo tem para destruir o mundo e também para tirar a pessoa da presença do Senhor, né? Então, vamos aqui para mais uma outra pergunta importante. O que Deus, estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Então, Deus, ele teve que estabelecer alguma coisa para preservar o livre-arbítrio da humanidade. Para responder essa pergunta, a gente vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos lá? Vamos ler juntos? Fala assim, ó. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi a árvore que Deus colocou no meio do jardim para mostrar para Adão e Eva duas coisas. Primeiro, que eles tinham liberdade. A gente percebe que Adão e Eva tinham liberdade de escolhas, que Deus falou assim: olha, não coma e nem toque nessa árvore que está aqui no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles tinham duas escolhas: ou eles comiam da árvore e pecavam contra Deus, que foi o que aconteceu, infelizmente,
ou eles não comeria da árvore e continuaria em obediência ao Senhor. Mas a gente percebe que Satanás se personificou através daquela serpente. E ali ele começou a dialogar com Eva. Eva, infelizmente, caiu nos lábios de Satanás e também comeu do fruto, tocou e deu ao seu esposo, Adão. E Adão acabou também pecando contra o Senhor e ambos pecaram. E ali o mal começou a fazer parte da vida humana aqui na Terra. Eu queria abrir um parênteses aqui e trazer umas lições para a nossa vida. A Bíblia diz que o mal surgiu ali no céu, dentro do coração de um anjo que era bom, mas que se tornou ruim devido à sua rebeldia contra a pessoa de Deus. E aí a gente fica assim pensando, Satanás também enganou terça parte dos anjos de Deus. Anjos que estavam no céu, que estavam ali em perfeito estado de santidade. Agora imagina nós, seres humanos aqui nessa terra, somos pecadores e falhos, estamos muito abaixo dos anjos em grau de santidade, de perfeição. E aí, o quão facilmente nós podemos ser enganados por Satanás se assim dermos lugar para ele. Os anjos foram enganados por ele lá no céu. Imagina nós aqui nessa terra. Qualquer vacilo que nós darmos, qualquer distanciamento que a gente fizer de Deus, qualquer rejeição da palavra do Senhor, é uma oportunidade que Satanás terá para transformar a nossa vida em um caos, em uma complicação sem fim. Então, vai aqui um conselho para você. Tome cuidado com Satanás. Tome cuidado com o mal. Tome cuidado com as conversinhas erradas que muitas vezes o inimigo começa a sussurrar em nossos ouvidos, querendo nos afastar de Deus e da sua palavra. Até esse estudo que você está fazendo hoje, Satanás está procurando tirar esse estudo de você. Ele não quer que você assista os vídeos, ele não quer que você tenha tempo para estudar a palavra de Deus, ele quer sempre manter você ocupado com as suas coisas e etc., impedindo que você tenha acesso à fonte de transformação que é a Bíblia. Não deixe isso acontecer. Arrume tempo para estudar a Bíblia, arrume tempo para orar, lute contra esse tempo contra si mesmo e se coloque na presença de Deus como um bom soldado. Assim, nós estaremos resistindo ao diabo e, como diz Tiago 4,7, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tome cuidado. E Pedro vai dizer, 1 Pedro 5,8, que o diabo ele está ao redor como um leão rugindo, procurando quem ele possa devorar. Ele está como um leão querendo destruir a vida do ser humano. E nós somos os alvos dele. Então, precisamos entender uma coisa. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo da palavra de Deus estivermos, mais longe do inimigo nós vamos estar. Tá bom? Pense nisso. Vamos aqui para mais uma pergunta. Qual foi a essência do primeiro pecado? Né? Qual foi a essência do primeiro pecado? Essa é a pergunta. O que é a essência? A essência é a parte mais importante de algo ou alguma coisa. Então, qual foi a essência do primeiro pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden? Vamos ver? Vamos abrir aqui agora Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Na realidade, nós vamos ler o verso 6 apenas, tá bom? Gênesis, capítulo 3, verso 6, diz o seguinte: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora, preste atenção em algo importante que eu vou deixar aqui para você. A essência do primeiro pecado foi a rebeldia. A rebeldia. O que é rebeldia? Rebeldia é quando alguém desobedece uma lei ou se revolta
contra um governo, contra uma autoridade ou contra uma lei, uma regra que foi especificamente dada. E ali, o que aconteceu? Quando Eva dialogou com Satanás e Satanás conseguiu enganar Eva através da sua lábia, da sua conversa, Eva começou a olhar para aquilo que era proibido, ou seja, para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela começou a olhar para aquele fruto como algo desejável, agradável e algo que daria entendimento. Você percebeu a diferença? Antes de Eva conversar com Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal era algo que ela não poderia nem mesmo olhar ou tocar. E quando ela começou a dialogar com Satanás, ela viu que a árvore era boa para dar entendimento, para comer, algo agradável. Então, olha só, deixa eu falar algo para você, olha aqui para mim. Cuidado e não permita que os seus ouvidos sejam agora microfones para que Satanás coloque informações erradas em você. Ele começa a disseminar as suas teorias em nosso coração, no coração da humanidade. E isso pode ser muito grave, porque quando nós paramos para dar ouvido à voz do inimigo e não à palavra de Deus, nós corremos o risco de cair como Adão e Eva fez. Corremos o risco de olhar para o pecado e ver que é algo agradável, algo bom, algo desejável. E não é assim não, o pecado é ruim, o pecado destrói a vida do ser humano. O pecado afasta o ser humano de Deus. E nós devemos correr do pecado e se aproximar do Salvador. Como é que fazemos isso então? É só não dar ouvidos à voz de Satanás e começar a ouvir a voz de Deus através do estudo da Bíblia Sagrada, através da oração que nos conecta ao Salvador. Então, cuidado, escute a voz de Deus e ignore a voz do inimigo, que muitas vezes vem hoje através de oportunidades, através de teorias, através de interpretações erradas da Bíblia e muitas outras coisas que ele tem usado para tentar enganar e afastar o ser humano da presença do Senhor. Mas hoje pode ser diferente. Hoje devemos dar mais ouvidos à voz de Deus e não à voz do inimigo. Então, a essência do primeiro pecado foi a rebeldia. E Deus não deseja, Deus não se agrada, Deus não se deleita com a rebeldia do ser humano. Mas Ele deseja que todos se arrependam e possa voltar os olhos para Ele. Tá bom? Vamos aqui para mais uma pergunta. O que é pecado? Você já parou para pensar nisso? O que é pecado? O que é pecado para você? O que é pecado na visão bíblica? O que a Bíblia fala sobre pecado, né? Nós sabemos que pecado é errado. Pecado desagrada ao Senhor. Mas o que a Bíblia fala sobre pecado? Vamos ver isso aqui? Abra comigo a sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 4, tá bom? 1 João capítulo 3, versículo 4. Diz assim, todo aquele que pratica o pecado todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Você percebeu? Então, o pecado é transgressão da lei de Deus. E o que é transgredir a lei? É desobedecer. É saber que a lei está apontando para aquilo que é correto e eu vou lá e faço aquilo contrário ao que a lei está apontando que é correto. Eu faço errado. E isso é transgressão. Então, o que aconteceu? Adão e Eva, eles se rebelaram contra a orientação de Deus. Deus deixou uma lei ali, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou para eles não comer e não tocar. Deus estabeleceu um limite ali, uma lei ali. E o que ele fez? Eles ultrapassaram esse limite, rebelou e acabaram transgredindo a lei de Deus. Eles transgrediram e acabaram caindo em pecado.
Hoje Deus também ele tem algumas leis estabelecidas para com nós. Leis de saúde, leis morais, ali Êxodo capítulo 23 a 17 fala sobre os 10 mandamentos. E quando a gente transgride coisas assim semelhantes, que são as leis de Deus, nós também acabamos caindo em pecado como Adão e Eva fez. Então Deus não quer que nós sejamos um transgressor, mas que nós sejamos um adorador fiel a Ele. É isso que Ele deseja. Vamos aqui para a nossa última pergunta desse estudo. Qual é a consequência final do pecado? E qual é a resposta de Deus a todo o mal? Vamos ver aqui então qual é a consequência última do pecado e qual é a resposta de Deus em relação àquele homem ou àquela mulher que se arrepende do mal que fez, do pecado que fez e se volta para o Senhor. Vamos lá? Vou pegar aqui Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 23. Você pode abrir a sua Bíblia comigo também, tá? Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só, algo interessante. O salário último do pecado, o resultado do pecado é a morte. Aquele que anda pecando, ele tem como resultado o pecado, a morte. Não tem outro jeito. Mas Jesus diz algo interessante, que se arrependermos dos nossos pecados e pedirmos Deus perdão, Deus vai nos conceder o dom gratuito de Cristo Jesus, que é a vida eterna, e não o pecado, e não a morte ou o pecado. Você entendeu? E aí, como é que nós fazemos para vencer o inimigo, para vencer o mal? Paulo menciona a armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6, 10 a 18. E é com essa armadura que nós vencemos o inimigo. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, colocar em nosso braço o escudo da fé, em nossa mão a palavra do Senhor, colocar em nossa cabeça o capacete da salvação, nos cingir com a verdade, estar em todo o tempo orando e clamando ao Senhor constantemente. Assim nós venceremos o inimigo e as suas ciladas, os seus enganos que vêm contra o ser humano. E hoje o convite de Deus para você é: procure se aproximar o máximo de Deus. Procure dedicar sua vida ao Senhor e viva para Ele, e não para o inimigo e não para o mal. Deus não tem nada a ver com o mal que hoje está andando na face da terra. Pelo contrário, Deus está se esforçando para salvar a sua vida e te distanciar do mal. Deus está se esforçando para que você entenda o caráter amoroso dele e que no final desse grande conflito entre o bem e o mal, você possa entender que Deus é o Criador e que Ele é também o nosso Deus verdadeiro, digno de toda adoração. Então decida hoje em seu coração viver ao lado de Cristo e se revestir da armadura dele e nesse grande conflito lutar ao lado de Cristo como um bom soldado. É o seu desejo fazer isso? Então, ore comigo nesse momento. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos mostrar a verdade como é na Bíblia. Pedimos que abençoe esse homem, essa mulher, que o Senhor os proteja do mal, que possa revesti-los com a tua armadura e trazer a paz para os seus corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um abraço carinhoso e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima lição.